Shalom, 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 que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu estava pensando hoje em uma conversa que eu tive com um rapaz que eu abordei para a evangelização. E começamos a conversar e falarmos um pouco sobre a vida. E ele disse assim: pastor, se tem algo que nós prezamos no meio da malandragem, é o cuidado com a língua. Ninguém fala de ninguém, e se falar, tem um preço a ser pago. Não tem cagueta não, pastor. E eu fui para casa e eu comecei a pensar e analisar não apenas as palavras que aquele moço havia me dito, mas também comecei a analisar a nossa conduta no dia a dia, como nós agimos como cristãos mediante as situações que surgem de uma certa forma, às vezes repentinamente, e pessoas chegam de uma certa forma colocando algo sobre alguém, e como somos fáceis de entrar na onda, de surfar nela. E aí eu lembrei desse texto em Mateus no capítulo 7, que diz assim: não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes sereis medidos. Porque, pois, vês a palha no olho do teu irmão e não considera a viga em teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: permita-me tirar a palha do teu olho, quando uma viga está em teu próprio olho? E aí ele vem dizendo assim, quebrando tudo: hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então estarás em condições de tirar a palha do olho do teu irmão. Agora, esse versículo, verso 6, é o que me chama mais atenção, quando ele diz assim: não dareis o santo aos cães. Prestou atenção aí? Nem lançareis vossas pérolas diante dos porcos, não seja que as pisoteiem com suas patas e, voltando-se, vos despedacem. É interessante esse texto porque ele não apenas aborda sobre a questão de uma conduta, de um posicionamento mediante a conversas alheias, como ele diz assim que aquele que julga está em uma condição pior do que aquele que está sendo julgado. Ele diz assim: então você tem uma trave no olho, você tem algo que maior nos teus olhos, e ainda quer tirar uma palha. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que está diante da pessoa que você está julgando ainda é menor do que aquele que está nos seus olhos. Mas o mais interessante, quando nós lemos o verso 6 e analisamos, ele diz assim: olha, não dareis o santo aos cães. Isso quer dizer que quando nós falamos da vida um do outro, quando nós julgamos, quando nós pegamos um chavão de uma certa situação, pegamos um gancho, aliás, de alguma situação que não nos trouxe conforto, não nos sentimos confortáveis, quando alguém nos fere, nós então desconstruímos essa pessoa. Quando nós julgamos, quando nós criticamos alguém para alguém, nós desconstruímos o caráter dessa pessoa. Nós anulamos a obra santa do Espírito de Deus, a obra de Deus na vida dessa pessoa, e achamos que ela não é merecedora, sendo que nós, cristãos, nós, servos de Deus, também estamos vivendo diante dele pela graça. Não somos merecedores de coisa alguma, mas o favor dele, a graça, o favor imerecido é que nos alcançou. Então, quando nós fazemos isso, nós devemos lembrar o que ele diz também em Romanos, no capítulo 2, e o verso 1, que ele diz assim, por isso, não tens desculpa, ó homem, que julgas a teu próximo, pois naquilo que julgas a teu próximo, julgas a ti mesmo, porque tu que julgas também andas em tais coisas. Isso quer dizer, quando nós julgamos, nós também estamos sujeitos a cair nos mesmos erros,
nós estamos sujeitos a cair nas mesmas armadilhas. Por isso que Paulo diz, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Por isso, querido, eu quero deixar essa palavra e deixar essa reflexão. Será que eu e você temos nos mantido na posição na qual Deus nos chama de apaziguadores, de pessoas que, ao invés de causar problema, instrumento de solução, pessoas que quando alguém começa a falar de alguém, ele logo interrompe e diz, querido, não vamos desconstruir essa pessoa, não, pelo contrário, vamos orar por ela para que Deus mantenha ela em santidade. Não dê aquilo que Deus fez, a obra que Deus fez, o mover que Deus fez na vida de alguém para os cães. Não permita que alguém venha pisotear isso. Não permita que alguém venha desconstruir isso. Pelo contrário, acredite que por mais que nós tenhamos todo o cuidado do mundo, estamos sujeitos a erros todos os dias. Estamos sujeitos a cair todos os dias. Mas tem algo que o Senhor Jesus disse que nós devemos vigiar em todo o tempo. Por isso, querido, comece pela língua, comece pela boca. Cuidado, cuidado quando alguém vem falar de alguém. Cuidado quando alguém senta com você com a intenção, com aquela velha boa intenção de te alertar. Na verdade, o que ela quer é desconstruir alguém para você. É fazer com que você deixe de acreditar em alguém. Para terminar, eu fico imaginando se Jesus falasse ao meu e ao teu respeito para alguém. O que ele poderia dizer ao nosso respeito? O que ele poderia dizer de nós? Pense nisso. Você já pensou se Jesus fosse sentar com alguém e falar acerca da sua vida, da sua conduta, da minha, da nossa? Vamos pensar. Se Jesus não nos expõe, quem somos nós para expor as pessoas? Cuidado. Pense nisso e viva melhor. Que Deus te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe.